Nesse vídeo eu vou falar como o empregador doméstico deve proceder quando seu empregado faltar ao trabalho. A primeira coisa que o empregador deve fazer quando o empregado falta ao trabalho é verificar o motivo da falta. Se ele faltou em razão de algum motivo que possibilita o abono dessa falta, como por exemplo o comparecimento em uma consulta médica comprovada mediante a apresentação de um atestado, o empregado ele vai receber normalmente o salário sem desconto algum. Se a falta ela não foi justificada ou se a justificativa ela não é um dos motivos que possibilitam o abono da falta, o empregador ele pode perdoar a ausência e não realizar nenhum desconto salarial, ou caso ele e o empregado tenham instituído o banco de horas, então esta falta ela vai ser incluída no banco e abatida de eventual hora extra que o empregado fizer. Quando vencer o período de validade do banco de horas, já que esse banco ele tem uma duração de no máximo 1 ano, caso aquelas horas negativas não tenham sido compensadas, o empregador poderá descontar agora sem problemas do salário do empregado. Agora, caso eles não tenham instituído o banco de horas, o empregador, assim como o empregado faltar ao trabalho, naquele mês ele pode descontar a falta do salário. E além do desconto dessa falta, o empregado ele perde o direito ao repouso semanal remunerado, ou seja, ele vai folgar no dia marcado para o descanso, mas esse dia também será descontado do seu salário. Veja, a falta injustificada de um dia de trabalho implica a perda salarial desse dia e mais a perda salarial do dia de descanso, mesmo que o empregado tenha trabalhado todos os demais dias da semana. E olhem só, as faltas injustificadas, elas não só geram perdas salariais, como também influenciam no total de dias de férias do empregado. Até 5 faltas durante o período aquisitivo de férias, ou seja, durante aquele período que o empregado trabalha para ter direito às férias, o empregado ainda vai ter direito aos dias de férias que a lei determina a ele. Mais que 5 faltas, há redução do tempo de férias. Percebam que mesmo que o empregador ele tenha descontado os dias de faltas injustificadas do salário do empregado lá atrás, nada impede que estas faltas, a depender da quantidade, reduzam os dias de férias do empregado. Em relação à falta injustificada, o ideal é que o empregador aplique advertência ou suspensão do trabalho, para evitar que a conduta se repita. O desconto salarial realizado ele é um acerto financeiro, já a advertência e a suspensão elas são medidas pedagógicas com o objetivo de fazer com que o empregado não volte a faltar. Só para esclarecer, a advertência ela é uma medida mais branda em que o empregador vai dizer para o empregado que não gostou de determinada conduta. Ideal que essa advertência ela seja feita por escrito e assinada pelo empregado, ou caso ele se negue a assinar, então que seja assinada por 2 testemunhas. Já a suspensão ela é uma medida muito mais agressiva. O empregado ele pode ficar até 30 dias sem trabalhar e pior, sem receber salário. A suspensão é mais grave que a advertência, mas ainda ela é mais branda que uma demissão por justa causa, que na ordem de punição seria a próxima a ser aplicada caso o empregado não reverta a sua conduta. Faltas reiteradas, então, elas podem gerar uma demissão por justa causa, por caracterizar desídia no desempenho das obrigações do empregado para com o empregador. Perceba então que em decorrência de faltas injustificadas, o empregado pode ter o dia não trabalhado descontado do seu salário, pode ser descontado do seu salário o valor do repouso semanal remunerado daquela semana, pode ter os dias de férias reduzidos, pode sofrer advertência, suspensão do trabalho e ainda uma demissão por justa causa. Então são várias implicações negativas que uma falta injustificada pode causar ao empregado. Então vejam como é importante que os empregados tenham conhecimento das implicações negativas que uma falta injustificada pode causar ao seu contrato de trabalho. Também é importante aos empregadores que podem, por meio das possibilidades que eu mencionei, buscar que o seu empregado corrija a conduta faltosa, ou na pior das hipóteses, caso fique insustentável as frequentes faltas injustificadas ao trabalho, demitir o trabalhador por justa causa. Caso você tenha alguma dúvida sobre esse assunto ou tenha alguma pergunta relacionada às relações de trabalho doméstico, basta enviar a sua dúvida para contato@ridadp.com. Até mais!